quer se manifestar. E ele se manifesta. Agora há pouco Israel falou algo que não seria emoção, não seria algo no nosso corpo, uma questão estética de gostar da música, né? O que seria adorar a Deus, né? Essa entrega. Também o culto não é para nós, né? Às vezes a gente pensa que, eu vou assistir um culto, daí tem que estar bem bonito, como se fosse um espetáculo, mas na verdade o culto, ele é feito para Deus. Então nós, quando vamos até a casa de Deus, nós vamos oferecer algo a Deus. E não é Deus que vai oferecer algo a nós, né? Não pode haver essa inversão. Nós vamos até o Senhor oferecer algo ao Senhor. E às vezes nós confundimos. Eu estava assistindo uma live, porque todos aqui já sabem o que está acontecendo lá numa universidade nos Estados Unidos, né? E está uma divulgação grande pelo mundo afora, o que eles chamam de um avivamento. E eu, particularmente, a minha compreensão, porque eu resolvi olhar, ver, né, o que está acontecendo, e ver no crivo da palavra de Deus, e eu não chamaria de um avivamento, né? Eu chamaria de uma visitação. O que é uma visitação? É quando o Senhor faz uma visitação. Ele age porque Ele quer, segundo os seus próprios critérios e pensamentos, sem ação dos homens. E eu fiquei admirado, fiquei olhando, vi um pouquinho das mensagens, das pregações, dos cânticos. E quando eu fui ver uma live de jovens, e foram para lá. Eles queriam ver o avivamento que estava acontecendo lá. E eu assisti um pouquinho dessa reportagem. Então, enquanto eles estavam a caminho daquela universidade, onde estaria acontecendo o avivamento, eles muito animados, então, de carro, ao encontro do lugar onde Deus estava agindo, mostrando todo o caminho na live, até que chegaram lá. E quando chegaram lá, algumas coisas me chamaram a atenção no testemunho deles, porque a moça que fazia a live, ela disse assim, olha, foi um choque de realidade. Por quê? Porque era tudo muito silencioso. E ela dizia, lá no Brasil, a gente quando provoca um avivamento, avivamento a gente não provoca. O avivamento é iniciativa de Deus, né? Mas ela falou, quando a gente provoca o avivamento, tem muita bateria, e o som é alto, e a gente estimula o povo para esse avivamento. Ela parou e pensou um pouquinho, não que a gente queira simular um avivamento, mas a gente põe lá um monte de coisa para... Né? E eles chegaram lá, não tinha nada. Tinha um violãozinho, um teclado, e eles tocavam baixo para que o povo cantasse. E uma música que cantamos no domingo passado, estava sendo cantada, né? Sou feliz, né? Em inglês, né? Com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Um hino tão antigo, né, que hoje em dia as igrejas nem querem cantar mais. E algo que surgiu espontaneamente, ela disse que ficou admirada também, porque surgiu espontaneamente. Não teve um planejamento, né? A gente pode fazer uma reunião aqui. Vamos fazer uma reunião para provocar um avivamento. O que você acha? O que a gente faz para provocar um avivamento? A gente pega e coloca uma guitarra bem alto, música moderna. Nunca foi assim, irmãos. O avivamento na Inglaterra, com os irmãos Wesley e o Whitefield, foram jovens na universidade que resolveram formar o Clube dos Santos. Santos significa aqueles que são separados, né? E eles se reuniam, então, para orar. E Deus ali
a partir daqueles jovens, promoveu um dos maiores avivamentos da história, que foi se expandindo, se expandindo, se expandindo. Teve um avivamento também que as igrejas começaram a fechar as portas para aqueles pregadores e surgiu daí uma ideia. Sabe qual foi a ideia? Pregar na rua. Hoje em dia, quando a gente fala em pregar na rua, já é coisa comum, corriqueira, né? Mas surgiu num avivamento, porque as igrejas não queriam aqueles pregadores que pregavam daquele jeito. E daí eles pensaram, já que não tem onde pregar, eu prego na praça, na rua. E começou a encher de gente na rua, em vez de encher a igreja. E ali um avivamento se faz e nasce dessa forma espontânea, porque avivamento nasce no coração de Deus. E algumas marcas do avivamento é prioridade à palavra pregada, simplesmente aberta e pregada. Para ter uma ideia, o avivamento dos irmãos Wesley lá teve uma ideia. Ele falou assim, vamos estudar a Bíblia com método e vamos viver a vida cristã com método. Daí tinha horário para orar, tinha horário para ler, tinha os textos que eram para ser lidos e tal, tudo dentro de um cronograma, que algum jovem aqui poderia dizer que coisa mais chata, tudo muito organizadinho, né? Surgiu um grande avivamento, é isso que aconteceu na história. Mas sempre a iniciativa é de Deus, quando olha homens simples, que não tem nada de extraordinário nesses homens. A única coisa que tem é um desejo ardente, sincero de servir a Deus, e a palavra está em primeiro lugar. Os hinos são para adorar a Deus e não para os homens. A pregação é bíblica. O principal no culto é Jesus, porque o Espírito Santo aponta para Jesus. O Espírito Santo nunca dá testemunho dele mesmo, né? O Espírito Santo veio para testemunhar de Jesus. Então, você vai numa igreja que fala assim, olha, o Espírito Santo vai se manifestar. E vai... Quando o Espírito Santo se manifesta, sabe o que acontece? Quem aparece é Jesus. E o Espírito Santo não aparece. Por quê? Porque ele é como um refletor forte apontando para uma pessoa, Jesus. Você nem repara no refletor. Aí está a falsidade de movimentos de avivamento modernos, que precisa de fumaça, precisa de música alta, precisa de gritarias. Uma das coisas na live que eu assisti, que a moça ficou admirada, é que não tinha nenhum cantor gospel medalhão. O que é isso, cantor gospel medalhão? Famoso. Era o povo simples das igrejas, que se revezavam lá com o violãozinho. E o culto já está há mais de uma semana. Eu até fiquei preocupado, porque sempre tem uns espertalhões que entram no meio, né, e pensam assim, eu vou ajudar a Deus, eu vou ajudar o Espírito Santo. E daí que eles começam a fazer, vou construir uma plataforma lá fora, vou pôr um equipamento enorme lá, porque as multidões estão chegando. E daí aquilo que era uma operação de Deus, alguém resolve colocar o dedo do homem. Ajuda? Quanto melhor não seria permitir que Deus faça. E uma visitação, ela tem tempo certo, né? Deus sabe o tempo certo. Permitir o começo, o meio e o fim. O grande avivamento que salvou a Inglaterra
aconteceu com 4, 5 jovens que resolveram orar. Isso significa que um grande avivamento, ou mesmo uma visitação do Senhor, pode ocorrer aqui, porque alguns jovens se reuniram para melhorar o louvor e resolveram orar sobre isso. Deus usa pessoas falhas, né? No avivamento da Inglaterra tinha o Wesley, então ele acreditava como é que eu posso dizer, né? No livre-arbítrio do homem e tal. Então, a necessidade daquele apelo que o cara tem que vir, tem que se decidir, né? E o colega dele que orava junto de joelho ali, Whitefield, acreditava na irresistível graça de Deus e numa visão da eleição, né?